Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. Estamos aqui hoje para fazer a análise técnica semanal dos movimentos dos preços na semana passada e fazer uma projeção do que se espera para a semana que vem, tá bom? Vamos começar aqui já pelo índice Bovespa, no semanal, que faz mais uma barra de dúvida. Olha, galera, demonstra muita força compradora, tá? Muita força compradora. O Ibov vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras trabalhando acima do suporte de 100 mil pontos, tá bom? E também com alguns testes no 98 mil pontos, mas sempre respeitando o movimento da média de 9, tá? Essa semana, né, 2 semanas atrás, tínhamos deixado uma barrinha de dúvida, um dojizinho verde, que testou a média de 9 e respeitou. Na semana passada, superou, mas não fechou acima, né, da barra de alta, testando novamente aqui a média de 9. E nessa semana que acaba de encerrar, nós tivemos momentos muito críticos, tá? Os preços chegaram a acionar altas, vieram buscar a máxima em 103 mil pontos, depois vieram negar essa alta. Eu cheguei até a fazer um post no Instagram na sexta-feira, dizendo que se nós encerrássemos abaixo dos 100 mil pontos, dos 99.300, deixaríamos um sinal, né, armado do setup de virada na média de 9. Muito provavelmente teríamos um setup 9.1 acionado. Acionado não, armado. Dependeríamos do acionamento na perda da mínima daquela barra. Só que houve reação compradora e o preço voltou para cima da média de 9, deixando mais uma barra de dúvida, volume crescente, barra vermelha, né, negando o rompimento. Tá? Então, muitas mensagens conflitantes, né, muita disputa de posições, né, mas o fato é que o preço não quer cair. Tá bom? No diário, nós observamos que o índice Bovespa, após marcar pouco nos 105 mil pontos 600, vem realizando, fazendo topos cada vez mais baixos. Essa semana faz um engolfo muito poderoso, tá? Inicialmente, no dia 31 de agosto, segunda-feira, anulando, né, uma configuração altista que tinha sido deixada na sexta-feira anterior, dia 28 de agosto, por romper para cima o doji, fechando acima da média de 20, tá? E na segunda-feira abre com uma barra poderosa de venda, volume escandaloso acima da média. E na terça-feira esse volume é completamente anulado, a barra negada, o volume um pouco menor, mas ainda na média, negando toda essa barra de queda. Deixa um doji e em seguida aciona aquele doji. A expectativa seria por mais altas, em busca ao topo anterior de 105.800 pontos, tá? 600, 800. Só que não, o mercado vira para quedas, quase engolfa as barras de novo e entra a força compradora nessa disputa de preços, encerrando na cara da média de 9 do diário, tá? No índice Bovespa. Ainda média de 9 e média de 20 levemente descendentes, uma posição muito favorável para compras, né? Porque de longe isso pode parecer levemente uma correção, né, um descanso após essas altas que se iniciaram em março, agora estão lateralizando, como sendo basicamente uma bandeira, né? Uma bandeira deve ter metade da quantidade de candles do mastro. Então o mastro teve aproximadamente aqui 83 candles e nós vamos agora com 33 candles. Poderíamos ter até 42 candles, tá? Então é possível um rompimento poderoso para cima, acionando aqui uma bandeira de alta, certo? É possível, tá? Que isso aqui seja uma correção lateral em forma de bandeira. Por outro lado, quando a gente olha no semanal, a perspectiva é de congestão, tá? Por quê? Nós tivemos uma forte queda, tá? Uma forte queda no mês de janeiro e fevereiro, né? Essa queda teve uma extensão de queda cuja correção já superou 50%, já superou 61,8%, e a expectativa é que atingisse 100%.
Antes disso, já bateu aqui uma força vendedora que está contendo os preços nos patamares de 106 mil pontos. Tá? Um rompimento para cima vai trazer o objetivo de 100 mil pontos em 120 mil pontos, né, em 100%, 120 mil pontos como alvo. Tá bom? Uma realização para baixo vai buscar 50% em 85.800 pontos como alvo, fundos anteriores deixados no passado. Tá nessa faixa de preço aqui. Bom? Média de 200 do semanal, né, fundos anteriores, retração de 50%. Tá bom? Essa é a leitura para o IBOV. Não está nada definido, uma lateralização, para o lado que romper, devemos ter um forte movimento, tá? Só lembrando, né, que o true range está muito baixo, tá? Quando você olha o true range, teve um pico do true range aqui nas quedas de fevereiro e janeiro, e depois vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Quando o true range chega nesses níveis, é normal haver um pico de true range, né? Um rompimento com aumento de volatilidade, com aumento de expansão dos preços, tá bom? True range embaixo, expansão de preços, tá? Então, esperem por fortes movimentos, qualquer que seja a direção, beleza? Vamos agora para os ativos. A Vale, no semanal, deixa o doji, né? Chega a trabalhar abaixo da média de 9, perdendo fundos anteriores, mas se recupera e fecha a semana ali ainda dentro do corpo da barra anterior, né? No pavio da barra anterior. Pelo diário, Vale vem testando aqui o suporte na região de R$ 59,85, R$ 59,50 e respeitou, né? Inclusive fechando acima do doji da véspera, na quinta-feira. Tá? A expectativa em Vale, né? Embora o volume tenha sido mais baixo, é de recuperação para testar a máxima da congestão em 5% possíveis, 5% de alta, um stop de 2,5%, 2,7%. Não é um trade muito aconselhável, volume baixo, né? A gente tem um movimento de zigue-zagues descendentes, melhor aguardar, né, um pivô de alta e uma continuidade de rompimento dessa região de R$ 62 para entrar em compras. YouTube no semanal. YouTube no semanal faz um topo mais baixo, né? Após o rompimento, faz o primeiro movimento de alta, né? Não consegue dar andamento, perde mínimas da congestão, vem testar fundos anteriores em 23,48 e deixa uma conotação de zigue-zague, tá? Na verdade, de contração dos preços, né? Porque a gente tem aqui uma região de topos e fundos descendentes, né? Ó, topos descendentes, fundos ascendentes, é uma contração de preços. Para o lado que romper esse triângulo, podemos ter continuidade, tá bom? Temos um suporte na faixa de 22,70 e temos uma resistência na faixa de 28,30. Quando a gente olha no diário, o YouTube, né, que baliza mais ou menos todo o setor bancário, tem a média de 200 por cima dos preços, que oferece resistência na faixa dos R$ 28, tá bom? Para baixo, tem um suporte deixado por fundos anteriores na faixa de 22,70. É isso que está contendo essa contração de preços, tá bom? Agora, recentemente, tem feito estrutura de suporte mais alto, tá? Na região aqui dos 23,50, acima da faixa de fundos anteriores, e tem superado médias de 9 e média de 20, inclusive com o cruzamento das médias deixado na sexta-feira. Superação dessa região de 25 e 30 pode atrair mais compradores para buscar a média de 200. Seria um trade, mais ou menos, com stop de 5% e alvo em 10%. Há de se considerar essa possibilidade dependendo do fôlego no início da semana, tá? Já B3, no semanal, vem trazendo barras mais baixas, né? Barras de queda. É a sexta barra de queda deixada pela B3 de forma sucessiva. Né? Já fez 10 candles de alta, 5 barras de queda, podemos estar aí na cara de um rompimento altista para a formação de uma bandeira no semanal, tá? Exatamente a conformação perfeita, metade da quantidade de candles altistas, né? Sem quase ter retração de preço. Observe que não perdemos nem até 38,2%, nem testamos
topo anterior rompido. Isso demonstra muita força compradora nessa correção, tá? Respeitando fundos, daria uma boa entrada na superação das máximas, tá bom? No diário, B3 também tem conotações altistas, tá? É uma correção muito suave em comparação ao último movimento de alta, né? Vem respeitando fundos anteriores, vem respeitando esse suporte de forma muito segura, né? Praticamente todo mês de agosto em queda, né? Desde o meio de julho até o final de agosto em queda, né? Sem sequer, né, fechar uma vez abaixo desse suporte, né? Violou apenas 2 vezes aqui, tá? E tem deixado força compradora essa última barra, uma barra muito expressiva, um volume muito expressivo na última sexta-feira, né? Após violar, né, e vir com força até R$ 56, fecha acima do suporte 58,35. Né? A superação da máxima pode ensejar trades, né, com o stop na mínima dessa barra, né, devido ao volume no suporte, esse seria o argumento. A perda da mínima cancela o argumento, 4% de risco, 8% de objetivo, mas que se fechar nessa região, vai abrir um trade no semanal, né, por acionamento de bandeira, e aí os alvos podem ser muito mais longos. Petrobras, da mesma forma, vem lateralizando, né, no semanal, né, respeitando a média de 9, né, abre a possibilidade, inclusive, para mais altas. Tá? Durante a correção, não vemos aumento de volume, pelo contrário, queda de volume, o que confirma, né, o fato de ser apenas uma correção. Esperarmos por continuidade nas altas. Tá? No diário, Petrobras está sendo contida pela média de 200 que está descendente. Recentemente, já fez 2 ou 3 violações na média de 200, né, e deixa agora uma possibilidade de rompimento, né, se respeitar os fundos de 22,50, um rompimento aqui seria bem-vindo. Um fechamento acima da média de 200 pode abrir entradas para trades, para swing trades com alvos bem mais longos, tá? BBDC, respeitando o movimento, né, do IFIX, do IFNC como um todo, né, e vem contraindo na faixa de preço da média de 200, da média de 20 e média de 8, de 9, tá bom? Respeitando as resistências acima no semanal e abaixo a média de 20. Quando a gente vai para o gráfico diário, né, também dentro de uma contração, esse banco, BBDC, está mais forte do que YouTube, né, está bem mais longe do suporte anterior, do fundo anterior, e está já abrindo bandas de Bollinger, tá? Fez uma forte barra de impulso na quinta-feira. Na sexta-feira deixa uma barra que pode ser considerada uma barra ignorada, tá? O trade de barra ignorada é acionamento na ruptura da máxima, stop na mínima, 3% de risco, 6%, um trade bem viável, um alvo de 6%, tá? Aqui nós temos Magazine Luiza fazendo no semanal uma barra de topo, tá? É um padrão conhecido como Dark Cloud, é uma barra vermelha que contra-ataca a barra de alta, uma barra inclusive que rompia com gestões altistas, né? E que chega fazendo engolfo tocando média de 9, porém, né, há uma reação compradora fechando na metade da barra. É uma barra meio de dúvida, tá? Tem pavio superior, pavio inferior maior que pavio superior, tá? Então, ela tem até conotações mais altistas do que baixistas. Mas a gente não pode esquecer que o corpo da barra vermelha avança mais da metade do corpo da barra verde. É o que configura um padrão Dark Cloud, tá? Essa aqui é praticamente um engolfo de corpo baixista, tá bom? Mas o volume é maior que o volume anterior. Eu não faria nada nessa barra aí, tá certo? Um movimento muito forte de alta pode ser apenas uma lateralização, pode se aguardar, né? Pelo diário, se observa aqui um forte pavio abaixo do corpo anterior, na sexta-feira, que testa a média de 20, conhecido padrão de entrada ponto contínuo do Storm. Só não é muito forte esse padrão, porque ele não acontece em um movimento claro de alta, tá? O movimento estava meio congestionado ali, tá? O movimento já vinha em quedas,
né? Esse movimento aqui é uma congestão, um rompimento, talvez um rompimento falso. Se essa barra aqui fechasse abaixo dessas mínimas, teria confirmado o rompimento falso, abriria espaço para mais quedas, ou seja, não falei nada e não sugiro nada nesse ativo. Itaú SA4, conforme setor bancário, né, vem ali na zona de guerra, entre a média de 9 e a média de 20, movimento tem topos mais altos, fundos mais altos, dá para a gente inclusive traçar aqui um canalzinho de alta, tá? Mas prefiro deixar somente as LTAs, tá, que estão sendo formadas, tá bom? Não tenho a expectativa de alta de entrada nesse ativo na compra nem na venda, tá? Para mim está em contração, precisaremos fechar abaixo dessa congestão, um fechamento abaixo da média de 200 ou acima dos topos anteriores. Tá bom? VEG, né, no semanal, uma barra vermelha, tá? Que vem testar a média de 9 e reage em cima da média de 9. Pode estar dando entrada no setup de correção, 9.3, Larry Williams, né? Por testar a média de 9, né, e corrigir, tá? No semanal, uma bela entrada, né? Uma bandeirinha também, né? Porque tem um movimento altista bem forte, uma correção praticamente lateral, caso supere a região de 68,25, tá bom? No diário, o ativo vem fazendo vários movimentos inconsistentes, queda num dia, alta no outro, né? Vamos esperar o rompimento dessa congestão que está traçada aí, tá? Então é tudo questão de argumento, por que realizar o trade, se você quiser. Né? O ativo JBS deu uma agulhada aqui na média de 200, voltou para cima da média de 20, né? Me parece que está tentando montar altas, né? Tem uma região aqui de resistência que foi testada como suporte e respeitou, né? Resistência, veio para baixo, testou aqui, voltou e rompeu o pivô, veio testar de cima para baixo e está indo para cima. Né? Então aqui tem por enquanto um LTB, essa LTB não foi rompida, enquanto essa LTB não for rompida e confirmada, não tem trade, tá bom? Beleza, no semanal é isso, no diário não tem muito a comentar não, tá? O ativo tem até feito um movimento forte baixista. Banco do Brasil, né, também seguindo o fluxo dos ativos do setor financeiro. Dessa forma, meus amigos, a gente encerra este vídeo, deixando aqui para vocês a imagem do nosso IBOV no semanal, tá? É uma imagem que deixa uma certa dúvida no ar, né? Porque não desenvolve, né? 6 semanas com o ativo lateralizado, a expectativa que fica assim, pela análise técnica, que haverá rompimento para cima. Porém, analisando o cenário econômico, né, e os últimos movimentos de preço nos Estados Unidos, a gente fica preocupado em fazer posições compradoras. Tá bom? Deixa um alerta. Qualquer posição compradora deve ser leve, tá? Deve ser uma 10%, 20% do seu capital disponível para essa operação, uma primeira entrada, para depois que romper, talvez fazer uma outra entrada na metade do range, entre o topo anterior e a sua entrada inicial, fazer mais uma posição, não fica muito pesado nesse pedaço aqui, nesse trecho, porque a gente pode ter apenas uma agulhada e depois uma queda muito forte para testar fundos anteriores, tá? Vamos ficar atento na perda da média de 9, acionamento de movimentos mais pesados de correção para testar a média de 20. Essa é uma grande possibilidade também, tá bom? Então, mão pequena, stops técnicos, mas posições pequenas, tá bom? Fiquem com Deus, eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso Finanças. Aqui você é sempre bem-vindo e tudo é de graça. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso link, faça parte desse projeto de crescimento financeiro. Um grande abraço, irmão, fica com Deus.